Olá galera, bom dia. Dando continuidade às nossas aulas, hoje vamos falar um pouquinho sobre a correção dirigida. Ou seja, a correção da atividade que eu passei. Está lá na página 42 e 43. Espero que vocês acompanhem essa correção. Quando estiver assistindo, com o caderninho do lado, apagando o que for necessário e fazendo as correções devidas. Ok? Vamos adiante. Começar a primeira questão se tratando dessa tirinha aí, ó. Eu juro, fui abduzido, me colocaram numa nave vermelha, seres estranhos injetaram substâncias em mim, e é verdade. Aí ele late aí, né? Au, au, au. Ele ficou assim, depois que levamos ele para tomar vacina no veterinário. Então, pessoal, a questão 1 parte dessa tirinha aí, ó. Nas frases, fui abduzido e seres estranhos injetaram substâncias em mim. Qual é o sujeito da forma verbal fui? Pessoal, eu já falei para vocês que a maneira de saber o sujeito é só perguntar o verbo. Quem fui? Eu fui. Então, o sujeito é um sujeito desinencial. Então, ele não está aí presente, explícito, mas ele está implícito. Pela forma verbal dá para mim saber, dá para eu saber quem é o sujeito. Ok? Então, lá no final da aula eu vou dar essa diferença entre sujeito desinencial e sujeito indeterminado. Cuidado para não confundir. Partindo para a próxima questão, em que pessoa está a forma verbal injetar? Qual termo da oração ele se refere? Qual é a função sintática desse termo na oração da tirinha? Pessoal, injetaram é a forma verbal. Ele está perguntando aqui, em que pessoa está? Quem injetaram? Eles injetaram. Terceira pessoa do plural. Segunda, a qual termo da oração ele se refere? Quem injetaram? Seres estranhos. E a outra pergunta é, esse termo, ou esses dois termos aí, seres estranhos, qual a função sintática dele dessa oração? Função sintática de sujeito. Então, terceira pessoa do plural, ele se refere a seres estranhos e seres estranhos tem a função de sujeito da minha oração. Ok? Questão 2. Na frase, me colocaram numa nave vermelha. Em que pessoa está a forma verbal colocaram? Quem me colocaram? Eles me colocaram. Terceira pessoa do plural. Esse verbo se refere a um sujeito já mencionado anteriormente. Pessoal, quando eu digo colocaram lá na frase, eu me refiro a algo que eu já falei anteriormente? Não. Nesse contexto, é possível determinar o sujeito da oração verbal? Me colocaram. Quem colocaram? Não sei, então não é possível determinar o sujeito. Ok? Até aí tudo bem? Sucinto, fácil. Suponha que no primeiro quadrinho o cachorro tivesse contado mais estes fatos a Nick. Faz algumas horas que isso aconteceu. Chovia intensamente ou fortemente. Havia outros cachorros quando chegamos ao local. Descemos em uma casa numa rua escura. Pessoal, veja que os verbos estão destacados. Eles serão fundamentais para responder a questão. Tendo em vista a lógica dos fatos da narrativa, do cachorro, discuta com colegas e professores. Há uma ordem específica na qual colocada uma dessas falas deveriam se introduzir no primeiro quadrinho. Pessoal, eu poderia, no caso, eu teria uma ordem específica para, não, a do primeiro quadrinho é o primeiro ponto, ou a do primeiro quadrinho é o segundo ponto, a do terceiro quadrinho é o segundo ponto. Então, tem uma ordem específica disso, ou não, eu poderia começar aleatoriamente, colocar qualquer um no primeiro quadrinho, justifique sua resposta. Pessoal, não há uma forma específica, ok? Mas eu tenho que seguir o quê? A ordem lógica dos acontecimentos. Então, não existe uma ordem específica, mas teoricamente se segue a ordem, digamos assim, da lógica. Então, na primeira frase, o primeiro item pode aparecer em qualquer uma das posições. A segunda e a terceira, aí sim, deve aparecer depois da fala do segundo balão. Okay? Então, a única ordem específica é esses dois últimos aí, mas a primeira eu posso aparecer em qualquer local. Beleza? Em qual pessoas estão flexionadas as formas verbais em destaque? Lembra das formas verbais? Está aqui elas, ó. Fácil, ouvir. Havia, terceira pessoa do singular. Chegamos e descemos, primeira pessoa do plural.
Aí já dei a resposta embaixo, ó, identifica o sujeito de cada uma das formas verbais. Ficou muito fácil, né? Olha, fácil ouvir, havia o quê? Não tem sujeito. Como é que eu sei que não tem sujeito? É só perguntar, quem faz? Quem chovia e quem havia? Não tem o sujeito. Agora, pergunta, quem chegamos? Nós. Quem descemos? Nós. Então, chegamos e nós, o sujeito é nós. Chegamos e descemos, o sujeito é nós. Sujeito desinencial. Desinencial por quê? Ele não aparece, mas é facilmente identificado. Beleza? Questão 4. No segundo quadrinho da tira, é possível identificar os responsáveis pela abdução do cachorro. Quem são eles? Quem é os responsáveis da abdução do cachorro? São os seus próprios donos ou os donos do cachorro. Ok? Então, quem abduziu os cachorros foram os seus donos. Beleza? Além da fala do personagem, há no segundo quadrinho um elemento não verbal que permite deduzir o que o cachorro identificou como nave vermelha. Qual é esse elemento? Pessoal, quando a questão se tratar de tirinhas, de charges, de anúncios, então tenho que pegar tanto a parte verbal quanto a não verbal. Então tenho que pegar todas as linguagens. E a questão B mostra isso. Então, que outro objeto não verbal permite eu deduzir o que seria a nave vermelha mencionada pelo cachorro? O carro vermelho. Tá vendo como eu tenho que ver a imagem como um todo? Conforme se deduz da fala do homem no segundo quadrinho, quem seriam os seres estranhos a quem o cachorro se refere no primeiro quadrinho? Pessoal, levando em consideração o contexto e o segundo quadrinho, né, o contexto geral e o segundo quadrinho, quem seriam esses seres estranhos? Seriam os veterinários, ou seja, os funcionários da clínica veterinária. É difícil? Não é difícil. Então, é só prestar atenção no que se pede que nós chegamos à resposta. Questão 5, levanta hipótese. Por que o cachorro, ao contar como foi levado à clínica, emprega uma frase em que o sujeito é indeterminado? Por que ele faz isso? Por que ele indetermina o sujeito? Já que ele, teoricamente, saiu de casa com seus donos, ele sabe. Como está aqui, ó, levante o quê? Hipótese, galera. Então, aqui nós vamos botar a mente para funcionar. São várias hipóteses. Pode ter sido porque ele ficou tão assustado que esqueceu quem foi que o levou. Pode ter sido porque a vacina fez teve uma reação onde fez que ele esqueceu de tudo. Então, aqui são N hipóteses. Espero que vocês tenham botado uma hipótese aceitável. A minha é essa aqui, ó, porque ele ficou tão traumatizado com a vacinação que se esqueceu de quem o levou para a clínica foram seus próprios donos. Essa é uma das. Só tem essa resposta? Não, é uma das hipóteses. E fica a dica para vocês, não confunda sujeito desinencial com sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado a gente viu, mas só para lembrar, é aquele que mesmo existindo o leitor ou o ouvinte, não consegue o quê? Identificar com clareza. Ou seja, a oração com sujeito indeterminado, os verbos apresentam o quê? Terceira pessoa do plural. Disseram, pegaram, falaram. Então não tem como eu determinar esse sujeito. Já o sujeito oculto e desinencial, que é para ter esse cuidado para não misturar com o sujeito indeterminado, é aquele que não aparece na frase, ele não aparece, assim como o indeterminado, mas eu posso sim identificar, ou seja, posso determinar ele. Por quem? Pela ação verbal. É o que acontece com, por exemplo, saímos cedo hoje. Saímos, chegamos, não está o sujeito, mas quem saímos? Nós. Quem chegamos? Nós. Ok? Então, muito cuidado. Aqui eu tenho dois exemplos. Ó. Ontem me contaram uma fofoca interessantíssima. Quem contou? Eu costumo dizer que esse primeiro caso aí, que é o sujeito indeterminado, é a forma verbal dos fofoqueiros. Então, aquelas pessoas que gostam de fazer fofoca é só assim, ó. Disseram, falaram, inventaram isso. Então, olha, deixa tudo indeterminado. Quem disseram? Quem falaram? Quem inventaram? Quem pegaram? Então, muito cuidado com essa forma verbal que indetermina o sujeito. Nesse primeiro exemplo, sujeito indeterminado. Eu não tenho como eu saber quem foi que contaram. Ok?
Já no segundo, durante a reunião, discutimos as propostas de mudanças no programa. Pessoal, esse verbo discutimos, olha que não tem sujeito. Quem discutimos? Não tem, desculpa. Tem sujeito, ele não aparece aí. Mas quem discutimos? Nós. Então, o sujeito desinicial ou o sujeito oculto. Vou logo dizendo, vocês vão encontrar mais com esse nome aqui. O desinicial do que o sujeito oculto. Então, mais com o desinicial do que o sujeito oculto. Beleza? Então, não confunda os dois. O indeterminado, ele existe, porém não pode ser determinar a pessoa. O oculto, ele existe também, não explicitamente, mas pela forma verbal, eu posso identificar. Ok? Beleza? Sucinto? Entendido? E por hoje é só, como eu falei para vocês, o videozinho é pequenininho, porque só eram 5 questões. Mais tarde estará disponível na agenda também outra atividadezinha para vocês. Espero que vocês tenham sanado todas as dúvidas. Qualquer coisa, estou aqui, é só falar. Cheiro no coração, fico com Deus e até a próxima, se Deus quiser.